Bom, então, pessoal, primeiramente, boa noite, né? Então, obrigado pelo convite, Angélica. A ideia dessa aula é a gente falar um pouco sobre o exame de imagem na oncologia gastrointestinal, tá? Eu vou falar um pouco sobre técnica do exame, sobre como ele é feito, indicações e tudo mais. Então, fiquem bem à vontade para perguntar, porque às vezes a pergunta, vocês podem achar que ela é básica, mas na verdade ela não é, porque os exames de imagem evoluíram muito nos últimos anos, então algumas coisas a gente acaba tendo dúvida mesmo, tá? Então, eu separei nos dois principais, que é a tomografia e a ressonância magnética. Então, a tomografia é um método que utiliza radiação ionizante, né? Ela é muito disponível, então hoje qualquer hospital, qualquer local que vocês forem trabalhar tem uma tomografia e o custo dela é intermediário, né? Mas a melhor coisa da tomografia é que ela é rápida de realizar. Então, entre o paciente entrar no aparelho e finalizar o exame, dá cerca de 5 minutos. Então, pensando em paciente que às vezes está na emergência, com dor, tu quer descartar uma complicação, a tomografia é sempre um exame mais rápido do que a ressonância, tá? Aqui é um exemplo de como ela é feita, então basicamente é um tubo de raio-x que vai fatiar, então de uma maneira, vocês conseguem ver o meu pointer aqui, só para Sim, ver sim, como dá tá. para ver a Sim, flechinha. tá, perfeito. Então, literalmente, o paciente ele é fatiado, reconstruído, né? Então, isso que dá esses cortes ditos axiais, tá? O interessante da tomografia é que da mesma aquisição, por exemplo, aqui eu tenho uma tomografia com janela de partes moles para abdômen, então, por exemplo, o fígado, a gordura, eu posso da mesmo exame extrair um exame com janela de parênquima pulmonar, um exame com janela óssea. Eu posso, então, de uma aquisição crua, fazer outras, né? A ressonância não funciona assim, tá? E que fases que a gente tem na tomografia, né? A gente tem esse tempo entre a realização das fases e a injeção do contraste. Então, tem desde a fase sem contraste no tempo zero, que se usa para ver geralmente calcificações, sangramentos, né? A fase arterial, a gente tem dois tipos. A fase arterial mais precoce, até 20 segundos, é a fase arterial do tipo angiotomo. Então, o contraste vai estar, como nesse exemplo, na aorta e nos principais vasos arteriais, tá? A fase arterial tardia, né, que é a fase arterial mais comum dos exames de rotina de abdômen, então é essa aqui, que eu vou ter contraste na aorta, vou ter realce dos órgãos hipervasculares, então o baço realça um pouco, o pâncreas, as lesões hepáticas hipervasculares, a alça intestinal, o córtex renal, tá? Essa fase aqui, por exemplo, que a gente usa para diagnosticar hepatocarcinoma, por exemplo. Por isso, quer dizer, eu implico muito quando a fase arterial está precoce, eu posso deixar de ver uma lesão muito pequena, então ela tem que ser sempre uma fase arterial tardia. A fase pancreática e a fase entérica, elas são reservadas às vezes para lesões do pâncreas ou enterotomografia, mas elas são muito próximas aqui, então acaba que se faz quase o mesmo tempo, tá? A fase venosa, a gente vai ter então um contraste já depois de 70 segundos, então vou ter uma maior contrastação dos órgãos, e a fase tardia, ou de equilíbrio, em cerca de 5 minutos ou mais, vou ter o contraste excretando pelo sistema coletor e o realce das lesões mais fibróticas, como, por exemplo, o colangiocarcinoma, né? Então, é uma fase que a gente usa para avaliar esse tipo de lesão. Aqui, por exemplo, então, é um exame trifásico, né? Então, eu tenho a fase sem contraste, arterial, venosa e tardia, e tem uma lesão hepática, né? Então, vejo que essa lesão, ela realça com focos de realce arterial periféricos descontínuos, que aumentam na fase venosa e aumentam mais na fase tardia. Com toda essa cinética, eu tenho certeza que isso aqui é um hemangioma, né? Então, é assim que a gente utiliza no dia a dia todas as sequências para fazer o diagnóstico. Já esse paciente aqui, eu tenho um paciente que tem então uma lesão mais ou menos isodensa, né, sem contraste, que tem hiperrealce arterial, ela perde o realce, ela lava na venosa e lava mais a tardia e faz uma cápsula. Então essa cinética toda nas 4 fases, eu consigo dizer que é um hepatocarcinoma, né? A gente vê que ele tem um baço aumentado, tem estigmas de hepatopatia. Então a gente utiliza sempre assim as 4 fases, né, do exame completo para avaliar as lesões do dia a dia. Então, vejo que eu consigo muito bem diferenciar uma lesão benigna de uma lesão maligna. A fase arterial também a gente pode utilizar para outras coisas, né? Esse aqui é um paciente que, aqui na fase sem contraste, que a gente vê um hemoperitônio, tem um sangramento, e aqui a gente vê
um extravasamento ativo de contraste no fígado. Isso aqui foi um paciente que fez uma toracocentese, fez uma lesão hepática pela agulha, né? Então, a fase arterial também a gente utiliza, por exemplo, para ver essas complicações vasculares de pós-operatório, de procedimento e tudo mais. Um detalhe que aqui eu quero mostrar nesse caso é que são 2 exames do mesmo paciente com 2 fases arteriais, tá? Vejam que essa primeira eu tenho contraste só na aorta e não tenho contrastação dos outros órgãos. Nessa aqui eu tenho contraste na aorta e contraste na porta, que é o critério que se utiliza para uma boa fase arterial. E vejam que eu tenho aqui uma lesão renal hipervascular, que aqui ela praticamente não aparece, né? Então, a gente sempre tem que indicar bem o exame e ter o cuidado que ele seja bem feito, porque aqui eu posso, de uma maneira às vezes não vê essa lesão, né? Então veja como uma fase bem feita agrega muito mais valor ao exame, tá? Da mesma forma, a fase tardia. Renato, ô Oi, Renato, posso te perguntar ali na anterior? esse aqui? Então, para considerar um exame bom, então tem que estar aparecendo o contraste na horta e ao mesmo tempo na porta? Na porta. A porta é o critério que a gente utiliza. Quando a porta estiver enchendo assim, é uma fase arterial boa. E quando a veia Hum, hepática está enchendo, é uma fase venosa boa. Esse é o critério que o técnico tem que se dar conta e olhar. Por exemplo, em cirrótico, se ele faz isso aqui, ele tem que estar de olho e aí ele passa direto uma segunda passada arterial para não perder o tempo. Tanto é que nosso protocolo de cirróticos, eles fazem 2 fases arteriais, que é para não perder o exame, né? Porque às vezes a gente vê, ficou precoce, não dá para avaliar. Então, a ideia é que se faça as 2, né, no perfeito. cirrótico. Mas quando se olhar um exame, sempre veem a porta. Se a porta tiver pintadinho na arterial, é um exame que ficou bom. Isso Top. até é um critério que o próprio Lihartz utiliza esse também. Aqui é um paciente pós-operatório de acho que era um tumor pélvico, né, e tinha uma coleção aqui pélvica. E vejam que na fase tardia, então já estou falando agora de fase tardia, o contraste não excretou bem. Às vezes é como um paciente que está na UTI ou que está acamado, ele tem o rim, ele perde um pouco de função renal, mas esse exame aqui ele não é diagnóstico para nós, porque para comprovar, excluir que possa ser uma complicação urinária, a gente tem que o contraste passe por aquele lugar, né? No caso, a coleção. Então, eu reconvoquei o paciente mais tarde e vi que a coleção se encheu de urina, então isso aqui é um urinoma, né? Então, se eu finalizar o exame aqui, é um exame que não fica diagnóstico, então tem que ter sempre esse cuidado do que a gente vai avaliar, né, nas fases corretas, tá? E também se pode fazer o contraste por outras vias, tanto oral quanto retal ou por sondas. Aqui é um paciente que tinha uma lesão de reto e que se suspeitava de uma fístula vesical, então foi injetado contraste pelo reto, vê que tem aqui contraste positivo pelo reto, e a gente vê o contraste já na bexiga, que tem um nível hidroaéreo, e aqui uma franca comunicação entre o reto e a bexiga, né? Então, às vezes, o diagnóstico de algumas fístulas a gente consegue fazer com o contraste pela via oral ou retal. Tem que, às vezes, ter cuidado, especialmente os clínicos, às vezes se perdem um pouco, por exemplo, pedem contraste via oral para ver uma fístula retal de um paciente que tem ileostomia. Nunca vai chegar lá, né? Então, às vezes, tem que ter um pouco de um raciocínio do trânsito intestinal para indicar, tá? Mas é feito também esse tipo de exame. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem que cuidar na tomografia, tá? Na ressonância é um pouco diferente. Ele é um método que utiliza campo magnético, então não tem radiação ionizante. Ele tem um alto custo, especialmente no SUS, então é um exame que a gente tem que racionalizar quando vai solicitar. E ele tem muitas particularidades na sua realização, tá? E diferente da tomografia, que eu faço uma aquisição e consigo pegar uma janela para osso, para pulmão, para abdômen, na ressonância não. O protocolo é específico para uma patologia. Por isso que é importante, quando vocês pedirem uma ressonância, especialmente de pelve, colocar o motivo do exame, porque o exame vai ser direcionado para essa doença, tá? Então aqui, por exemplo, é um aparelho de ressonância, né? Então ele tem que ficar isolado devido ao campo magnético. Então o paciente ele entra nessa maca, ela entra, né, dentro do aparelho. E um dos problemas é que alguns pacientes eles são claustrofóbicos, então tem que fazer também com anestesia, tá? Como é que se gera as imagens? Elas são geradas por campo eletromagnético, né? Que é feita a leitura pelas bobinas. O que é importante da ressonância é que quanto melhor o posicionamento do paciente, melhor o sinal e qualidade da imagem.
Por que eu falo isso? Porque às vezes pacientes que assim, vem da emergência um vozinho de 85 anos com dor, se mexe muito, o exame fica muito ruim. Então, às vezes esse paciente é melhor fazer tomografia, pelo menos de exame inicial, tá? Tem algumas contraindicações, né, absolutas e relativas, existem sites específicos, né, para alguns dispositivos médicos, mas hoje em dia quase tudo já é permitido usar, inclusive marca-passo se pode também, desde que o cardiologista libere, né? A ressonância ela tem maior tempo de aquisição, né? Um abdômen total ele dura até 45 minutos, né, de aquisição, ao contrário de uma tomografia que dura 5, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também do tempo do exame, tá? E se faz também de rotina o Buscopan endovenoso para reduzir o peristaltismo das alças que geram artefatos na imagem. O paciente, a menos que o paciente tenha glaucoma ou seja alérgico, né? O contraste da ressonância é outro também, é o gadolínio, né? Sempre tem que cuidar da função renal dos pacientes. A gente não injeta, geralmente, em pacientes com ADC abaixo de 30 ou abaixo de 15 é proibitivo, de 30 dá para negociar, tá? Ou quando a injúria renal aguda, e sempre preferir agentes macrocíclicos do grupo 2, que é o que a gente tem na Santa Casa, que já é um contraste mais menos tóxico para o risco de fibrose sistêmica nefrogênica, né? Porque o gadolino está bem preso na molécula, então ele tem menos chance de se soltar e causar, então, o dano de fibrose. Então, aqui mais ou menos é como a ressonância funciona, tá? O paciente ele fica assim, vejam que ele tem acoplado no corpo essas bobinas. Isso aqui que vai ler o sinal. Então, isso depende muito de que esteja tudo correto. O paciente parado, a bobina bem acoplada e o aparelho lendo. Se o paciente se mexe muito ou respira, dá ruído. Então, os exames ficam, às vezes, ficam ruins. Então, tem que existir essa noção. E também a questão da claustrofobia, né? Pacientes que às vezes não conseguem ficar 40 minutos nesse ambiente, tá? O que a gente tem de protocolo de abdômen superior, tá? A gente tem um exame superior normal, Primoviste, ressonância, ferro e gordura hepático, enterorressonância e elastografia hepática. São os protocolos todos que dá para fazer de um abdômen superior, tá? A média é mais ou menos de 20 a 25 minutos do exame. As sequências são essas aqui, tá? Não vou entrar em muito detalhe, mas são basicamente essas que é a rotina básica do abdômen superior, né? Quando se faz a colangio, a gente usa então uma solução oral para apagar as alças intestinais, né? Antigamente era suco de abacaxi, que tinha bastante manganês, mas hoje em dia se dá gadolínio mesmo diluído com água, tá? Exceto o paciente que tiver papilotomia, porque aí o contraste pode subir para o colédoco e apagar o colédoco do exame, tá? Quando vocês pedem colangio-ressonância só ela, ele não é utilizado contraste, tá? Ela é um estudo que é sem contraste. Se for com abdômen superior, aí faz contraste, tá? E aí se faz as sequências de 3D e radiais. Não é injetado nada na via biliar, a contratação da colangio pela própria diferença dos tecidos, tá? Não é feito nenhuma injeção de contraste no paciente. Então aqui basicamente é o protocolo de abdômen normal, tá? Então essas são as sequências. Se faz colangio, adiciona essas aqui e essa 3D. Como ver, por exemplo, aqui que dá para ver, né, uns cálculos e se dá aquele contraste oral para apagar esse segmento aqui, que é o duodeno. A gente apaga o sinal do duodeno para não ficar na frente, né, e sobrepor as estruturas. Uma das limitações, então, aqui são os artefatos. Vejam que esse paciente aqui respirou todo o exame, o que eu consigo ver só que tem um nódulo que restringe a difusão e aí põe intenso na fase hepatobiliar, mas não sei mais ver nada. Então, é um exame que não serve, né? Então, às vezes tem que... alguns pacientes não conseguem realmente fazer esse exame, tá? E quando se indica, então, a ressonância do abdômen superior, tá? Ela tem, em comparação a tomo, uma melhor definição dos tecidos moles do contorno da lesão. Então, eu consigo avaliar melhor nódulos, ver nódulos que são muito pequenos na tomografia, lesões císticas. Às vezes eu tenho dúvida se é um cisto ou se é uma pequena metástase. E eu consigo ver isso porque eu consigo fazer a subtração nas imagens da ressonância. Eu consigo literalmente subtrair a imagem pré da imagem pós-contraste e eu consigo ver se aquele realce é verdadeiro ou se ele foi só difícil de avaliar porque a lesão era muito pequena.
Então, aqui, por exemplo, é uma das indicações, aquelas lesões que são ditas muito pequenas para caracterizar essas lesõezinhas pequenas, ó, que vários pacientes têm. Então, se eu estou vendo essa lesão num paciente, por exemplo, com neoplasia de mama, neoplasia de cólon, eu posso suspeitar que seja um metástase, e aí é uma indicação de fazer ressonância para eu conseguir delimitar melhor o que é essa lesão. Apesar de que há grande chance de essas lesões sempre serem benignas, tá? Mas a gente acaba fazendo sempre ressonância para olhar. Aqui, por exemplo, é um exemplo. Ó, eu tinha uma lesão hipodensa, um paciente com neoplasia de colo, que eu ficava na dúvida, mas aí na ressonância eu vejo bem claramente que ela é bem cística, o sinal bem alto em T2, o bordo bem irregular, então eu consigo dizer que isso aqui é um cisto e fico bem tranquilo de fazer essa avaliação. Outra técnica aqui é da subtração. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um hepatocarcinoma tratado. Então, vejam que ele fica, quando é tratado, ele fica com um sinal maior em T1, ele fica bem branco, e o pós-contraste fica praticamente igual. Então, eu não consigo ver se isso aqui tem realce ou não. Mas se eu subtrair uma face da outra, eu vejo que não tem nada de realce. Eu vejo que a lesão é totalmente sem realce dentro. Então, uma lesão tratada sem viabilidade. Então, essa técnica de subtração eu faço na ressonância. Por isso que, às vezes, lesão tratada, tanto por quimioembolização ou ablação, é bem melhor sempre avaliar na ressonância do que na tomografia por causa da técnica da subtração, que literalmente tu subtrai uma fase da outra. As lesões císticas também são mais bem detalhadas na ressonância, então aqui eu consigo ver os septos, né, que vêm paralelo à parede, os septos que retraem a parede, então são detalhamentos que às vezes na ressonância eu só vejo, na toma eu só vejo um cisto e ponto, né, então aqui eu consigo detalhar melhor as lesões císticas, por exemplo, essa com septos que vêm mais paralelos à parede e não retrai, é mais provável que seja uma lesão cística mucinosa, a lesão o cisto que retrai a parede é mais provável que seja um cisto benigno hepático. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lesão cística que eu vi, aqui na tomografia tinha alguns lóculos heterogêneos. Na ressonância eu vejo que ela tem vários lóculos, né, com áreas de realce periférico e realce espesso. Então aqui é um cisto complexo, né? Então eu consigo muito bem caracterizar esse cisto complexo aqui do que em comparação com a tomografia. Então lesão cística geralmente acaba sempre indo para ressonância. Outra função bem interessante da ressonância são as lesões que são isodensas na tomografia, especialmente neoplasias de pâncreas. Esse caso aqui, por exemplo, eu tenho um ducto pancreático que é levemente dilatado. Opa, passei. Um ducto que é levemente dilatado e eu tenho aqui um stop desse ducto, mas eu não consigo nesse método diferenciar o que tem aqui, porque a lesão, ou essa interrupção tem a mesma densidade do restante do pâncreas, né? Bem igual. Então eu faço uma ressonância e vejo que ali eu tenho uma lesão que se realça menos do que o parênquima, então bem pequenininho, uma lesão hipovascular, e aí, nesse contexto, é suspeita de um adenocarcinoma. Então, lesões que às vezes muito pequenas ou que são isodensas. A neoplasia de pâncreas, cerca de 20% das lesões são isodensas, a gente não vai ver, vai só ver o ducto interrompido. Então, é uma indicação também de detalhamento dessas lesões, fazer ressonância magnética. A colante de ressonância, então, tem várias indicações. Então, aqui a gente tem, vejam que ela fica uma sequência bem ponderada em T2, então fica bem branco, o líquido ele fica bem evidente. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, cálculos no colédoco. Aqui eu consigo ver um IPMN se comunicando com o ducto pancreático principal, que está um pouco dilatado. E aqui eu consigo ver vários cistos que não se comunicam com a via biliar, são amartomas biliares, né? Então, eu consigo muito bem detalhar essas lesões que têm relação ou não com a via biliar, quando eu peço junto a colangio-ressonância. Outra técnica que se faz, que se usa menos em oncologia, mas que se pode fazer é a enterorressonância, né? Então, que se dá manitol ou moving lax para o paciente para distender as alças de delgado e conseguir avaliar melhor as paredes, né? Vejam que geralmente o delgado fica pouco distendido, então aqui eu consigo ver bem direitinho, né, o jejuno com as pregas mucosas, o ilho, né? Então é muito bom de avaliar o delgado na enterorressonância quando eu tenho suspeita, especialmente de doença inflamatória intestinal. O Primovist, tá? O Primovist ele é um contraste hepatoespecífico, né? É um contraste que se liga a um receptor que tem hepatócito normal e vai ter uma excreção biliar.
tá? O que muda desse exame é que a gente tem que fazer uma fase depois dos 20 minutos para ver o contraste na via biliar, tá? O que tem de problema com o Primovist? De 5 a 22% dos pacientes vão ter uma entidade que se chama taquipneia transitória, tá? Por algum motivo que não se sabe qual, eles têm uma taquipneia na fase arterial e respiram muito e fica movida a fase, tá? Isso às vezes é um problema, especialmente quando a gente tem, por exemplo, pacientes com hepatocarcinoma, tá? Mas acontece. Para fazer o Primovit também tem que ter uma função hepatocitária adequada, geralmente uma bilirrubina de até 3,2. Acima disso, geralmente pode ficar um exame ruim, porque o fígado não vai conseguir captar esse contraste, tá? E as indicações principais são suspeita de hiperplasia nodular focal, avaliar metástases hepáticas em um paciente que é candidato à ressecção, tá? Ele tem um papel crescente na avaliação de nódulos em pacientes cirróticos, né? Alguns centros americanos fazem protocolos abreviados só com T2, difusão em fase hepatobiliar, mas para a gente ainda é mais complicado, né? E suspeita de fístula biliar também é uma indicação interessante. Então, como funciona mais ou menos, né? O contraste ele passa, então, pelo vaso, e a fase arterial e a fase venosa são a mesma do gadolínio normal, mas tardiamente ele vai entrar no hepatócito e vai ser excretado pela via biliar. Então, eu vou ter um fígado que vai ficando mais contrastado ao longo do exame, né? Aqui, por exemplo, são dois exemplos em que a gente vê dois pacientes, né? Então, sem contraste arterial, venosa e hepatobiliar, vejam que os dois pacientes respiraram bem na arterial. Então, a taquipneia, ela existe e a gente acaba vendo com uma certa frequência no dia a dia também. Aqui, então, dois exemplos de nódulos hipervasculares. Eu tenho um nódulo hipervascular, que na fase hepatobiliar capta o contraste quase igual ao fígado, com uma cicatriz central. Então, isso aqui eu tenho certeza que é uma hiperplasia nodular focal. Da mesma maneira, esse nódulo aqui, um nódulo hipervascular bem grande, né? E que também capta o contraste, com uma pequena cicatriz central, é um HNF. Então, eu não tenho dúvida. Então, a principal indicação é essa, para avaliar nódulos hepáticos, né? Diferenciais, especialmente de adenoma. Para lesões hepáticas também tem uma boa indicação, ele acaba sendo o exame com maior sensibilidade, né, junto com a difusão, para detecção de lesões metastáticas hepáticas, tá? Especialmente paciente coloretal, então ele não que um gadolino normal seja ruim, né, a sensibilidade é boa também, mas o Primovist é maior, né, maior que a toma e maior que o PET. Aqui, por exemplo, tem um caso, né, de literatura, então a gente via na tomografia não se via nada, né? No PET também não. E aqui, juntando a difusão, né, com a hepatobiliar, eram duas lesões pequenas metastáticas, então é mais sensível. Isso significa que todo paciente com neoplasia coloretal tem que fazer Primovist? Não, né? Aqueles que vão ser candidatos à ressecção, porque eu vou achar pequenas lesões que podem mudar a conduta cirúrgica. No dia a dia não é necessário, porque o contraste normal tem uma boa sensibilidade para detectar as lesões hepáticas. Eu falo muito de difusão, né? O que que é difusão? A difusão é uma sequência que ela é mais funcional do que anatômica, mas ela mede de maneira bem sucinta assim, o movimento browniano das moléculas. Então, ela consegue ver o quanto esse tecido tem de celularidade, porque as moléculas se movimentam menos quando a difusão é mais restrita. Então, ela vai restringir em lesões que são muito celularizadas ou em processo infeccioso do tipo abscesso. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho pequenos focos de reação à difusão, tá? Que eram pequenas lesões. E aqui também eu tenho um abscesso que restringe bem o conteúdo interno. Então, a difusão, ela geralmente nos guia para procurar as lesões. Mas vejam que ela é uma sequência que ela não é bonita porque ela não é anatômica, ela é mais funcional, né? A gente evita, por exemplo, medir uma lesão na difusão ou alguma coisa assim, mas ela é um norte e caracteriza muito bem as áreas que têm maior celularidade. Isso foi de abdômen superior, tá? Agora de pelve. A pelve é o exame que é mais complicado, porque aí sim a pelve tem muitos protocolos. Eu posso partir de uma pelve normal, tá? Para fazer um protocolo para neoplasia de reto, de útero, de bexiga, de ovário ou anexial, endometriose, próstata, fístula anal ou defeco-ressonância. Eu tenho vários protocolos. Por que isso muda? Eu vou mostrar por que muda um pouco, tá? O tempo de pelve também é 20 minutos do exame, tá? As sequências são basicamente as mesmas.
que o abdômen superior, então é mais ou menos 20 minutos. O que se faz a mais em cada protocolo específico, tá? Quando eu tenho neoplasia de reto e de útero, eu vou ter que fazer cortes em T2 mais finos no eixo da lesão. Eu já vou mostrar por quê, tá? No protocolo de bexiga, eu vou ter que fazer T2 de fusão com a bexiga distendida. No protocolo de próstata, tem que ter o reto vazio, porque o conteúdo do reto atrapalha a difusão da próstata. Na fístula anal, eu vou fazer alguns cortes com saturação de gordura, e da endometriose se usa o gel vaginal para tentar ver melhor ali o fundo de saco da pelve, né, o espaço retrocervical. Então, cada protocolo tem uma peculiaridade. Então, se vocês pedem assim, ressonância de pelve, o paciente faz esse protocolo aqui, tá? A menos que o paciente seja muito ligado e fale, eu estou estadiando um tumor de reto. Eles nunca falam, tá? E aí o técnico vai se ligar e vai colocar. Então é importante que vocês escrevam o que vocês querem nesse estudo, porque aí o exame vai ser feito de acordo com a requisição, tá? Por exemplo, a importância do eixo da lesão. Aqui eu tenho uma lesão de reto, tá? Vejam que eu não consigo demonstrar aqui o plano entre o útero e o reto. Então aqui eu posso pensar, essa lesão está invadindo o útero. É um estadiamento, sei lá, T4, tá? Mas vejam que esse aqui, o eixo do corte axial é o eixo do paciente, não é o eixo da lesão. O eixo da lesão seria esse aqui. Então, eu faço o exame direitinho no eixo da lesão e vejo que claramente é um plano de clivagem. Então, se eu olhar aqui, eu vou estadiar errado esse paciente. Por isso que eu friso muito a importância do eixo da lesão e do pedido ser feito com uma certa indicação, porque muda muito entre eu ressecar esse paciente, esse paciente talvez iria para neoadjuvância se eu estadiasse ele com essa imagem aqui. Essa que os cortes foram feitos no eixo da lesão do reto, eu consigo ver bem direitinho o plano de clivagem aqui do mesorreto, tá? E por que é importante, né? Porque no reto a gente vai ver várias coisas na ressonância, tanto o grau de acometimento da parede e a invasão das estruturas, né? Então, eu tinha antes, por exemplo, um T4B e agora eu tinha virou um T3, né? Então, um estadiamento mais adequado. A gente também mede a distância da face do plano interesfinteriano e também na avaliação da resposta a gente vê o grau conforme o TRG. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, lesões que não invadem a muscular própria, lesões que são às vezes pediculadas, né? De lesões então que comprometem um pouco além da fáscia, mais e aqui bem mais. Então eu consigo medir o quanto ela sai e estadiar esse tumor no T. Já a resposta, a gente usa o TRG, né, que vai ver a proporção em que o tumor vira desde que ele desaparece, fica só uma cicatriz, ou fica pura fibrose, que é preta, ou fica fibrose com tecido viável, ou predomina o tecido viável, ou praticamente só tecido viável, ou piorou a lesão inicial, né? Então, isso aqui a gente consegue também fazer no protocolo de reto, né? É interessante também sempre que a gente tem o primeiro exame, né? Porque essa avaliação sempre é feita com base no primeiro exame. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma lesão de reto, né? Um reto inferior, que foi a radioterapia. E vejo que depois ela ficou totalmente preta, com hipossinal em T2, ficou uma lesão fibrótica, uma lesão com uma resposta aqui clínica, no caso, né, de imagem completa, tá? É importante, por exemplo, que eu tenha o exame anterior, porque vejam que aqui ficou um pouco de edema do reto da radioterapia, mas eu vi que nem tinha lesão aqui, então é impossível ser que seja lesão. Então, tendo o primeiro exame, eu consigo muito bem fazer essa interpretação, tá? Aqui só são outras classificações, também pode ter a resposta completa, ou quase completa, ou incompleta, né? Depende também do grau isso depende muito de cada centro. A gente acaba usando o TRG, mas pode ser usado também a resposta assim. Em relação a linfonodos, tá? Linfonodos é uma coisa que o radiologista erra muito, tá? Porque o linfonodo, todo linfonodo que já teve 4 centímetros já teve um, né? Então a gente às vezes não sabe o momento que tu tá vendo esse linfonodo, tá? Mas, em suma, geralmente o que a gente olha para o linfonodo é o menor eixo, porque é o eixo que mais se correlaciona com a doença. O maior não, é o menor, tá? Então, o linfonodo que tem mais do que 1 centímetro menor eixo, geralmente é um linfonodo
que se considera comprometido, tá? É sempre interessante fazer a correlação da localização do linfonodo com o tumor, né? Eu vou ter que saber, por exemplo, aqui é um de estômago, assim, perto do cardio, eu vou esperar celíaco, esplênico, né? Então, eu tenho que saber mais ou menos que linfonodo eu vou esperar. Por exemplo, eu vou ter um tumor de reto, um linfonodo, às vezes, hilar, possivelmente esse linfonodo hilar no pulmão não seja de reto, né? Então, a gente tem que, às vezes, fazer essa correlação, tá? Também é importante que sempre se avalie a morfologia do linfonodo. O linfonodo é pequeno, mas ele é bem redondo, ou tem um sinal igual ao tumor, então são coisas mais sutis que a gente acaba valorizando também no dia a dia. E o PET-CT, para alguns linfonodos, ele é bem interessante, tem uma sensibilidade maior para avaliar alguns linfonodos quando a dimensão ainda está dentro da normalidade, mas tu acha que ele é patológico, especialmente quando ele vai tirar o paciente do tratamento. Por exemplo, vamos ressecar uma metástase hepática de um anel de colo, mas tem uma linfonomegalia retroperitoneal. Já muda todo o contexto, tá? Então, aqui, por exemplo, também coloquei outros critérios, por exemplo, de reto, né? Eu posso avaliar tanto pelo número de linfonodos, tamanho ou as características. Então, eu posso ter um linfonodo com mais que 9 milímetros, ele vai ser suspeito, mas se ele tiver menos do que 5 e três características, do tipo as margens distintas, o sinal heterogêneo ou arredondado, eu posso colocar ele como suspeito, apesar de não ter a dimensão. Então, cada tumor tem sua peculiaridade, a gente tem que ir atrás um pouco disso, tá? Mas o reto é o que mais tem estudo de linfonodo. O peritônio, tá? O peritônio ele tem uma sensibilidade ruim também à imagem para detectar lesões pequenas. Ela varia, então, de 23% a 76%. Ela é muito ruim para lesões pequenas, menos que 5 milímetros, cerca de 11%, né? Quando comparado a lesões maiores do que 5, né? Que chega a 94%. Então, o peritônio sempre é também um outro tendão de Aquiles do radiologista, né? Alguns lugares são de variação mais difíceis, lesões pequenas junto do mesentério, junto do diafragma, junto da parede intestinal, às vezes se confundem pela densidade igual à estrutura que ela está próxima, então pode ser mais difícil. Como aqui, por exemplo, eu tenho um implante peritoneal aqui na fissura do ligamento falciforme, então às vezes pode se passar ou não interpretar como peritônio, mas aqui acaba sendo, né? Ao contrário dessas pacientes que já têm, então, um mental ok, que já tem peritônio espessado, então que é bem mais fácil de ver, né? Então, o peritônio sempre tem que ter atenção e também valorizar, dependendo do contexto e da neoplasia que a gente está lidando, tá? Bom, esses são os casos que eu tinha para falar. Eu falei que eu falava rápido, Angélica. Mas se quiserem fazer umas perguntas antes de concluir aqui, fiquem à vontade. Oi, Renato. Não falou tão rápido assim, mas foi bem, foi super bem. Tu quer descompartilhar tua tela para a gente poder fazer Vamos, alguma vamos, vamos. pergunta, caso eles queiram? Deixa eu ver se eu acho que eu não compartilhei. Deixa eu ver aqui. Faz tempo que eu não uso o Zoom, não sei mais usar. Tá aqui. Bah, não lembro onde que é. Peraí. Ah, tô... Por que eu fechei o negócio? Se tu consegue tirar, será? Tô vendo. Vamos ver se eu consigo. Pá, Saiu, eu acho. Saiu, né? achei. Renato, eu tenho uma pergunta para ti. Quando a gente faz Diga. uma resso de abdômen superior, completo com gadolinho, e uma colangio-resso, tu comentou que tu dá Aham. aquele negócio para apagar as alças intestinais. Sim. Via oral, gadolinho mesmo, né? Diluído. Aham. Como é que funcionaria? Daí primeiro tu faz a resso normal, com o gadolinho intravenoso, aí depois tu espera passar para depois fazer colangio, ou como é que funcionaria Não, ali? ele toma antes de entrar no exame, porque a gente só quer que ele fique, que o contraste fique, né, ali no bulbo duodenal, no arco, que é o que atrapalha o exame, e ele faz tudo junto, assim, não precisa fazer antes, não precisa fazer Mas depois. tá, é que a minha pergunta é, se isso te impediria para ver alguma lesão duodenal, por exemplo? Atrapalha? Se tu tá fazendo uma resto de abdômen superior com uma essa colangio-resso traz algum prejuízo na qualidade da resto de abdômen superior?
Porque tu deu esse negócio de oral, por exemplo, Teoricamente, lesão de não, papilo. teoricamente não, porque, por exemplo, tu vai acabar olhando o T2 e a subtração, então ela influencia nas sequências que são muito ponderadas em T2, que é a da colangio. Se tu olhar ali, o único pitfall é tu não interpretar que tenha sangue no estômago por ele ficar hiper T1, né? Mas tu consegue ver na subtração, ele não atrapalha, não é uma dificuldade, assim. A pior é mesmo, esses dias teve um caso, lembra que subia no coledo, que aí ficou sangue na via biliar. Não, era do exame mesmo, né? Então, mas não Tá, atrapalha. Não, na teoria não atrapalha. tá, bom saber. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, Renato, eu acho que bastante gente assistindo a aula, foi muito bom. Meus parabéns, bacana. Fez um resumão assim que eu acho que com vários detalhes que é importante de fato para os residentes aí no dia a dia. Então, acho que acrescentou bastante. Para nós é importante, assim, que vocês entendam, porque, por exemplo, é muito comum, assim, o SUS às vezes faz final de semana, eles fazem, sei lá, uns 60 pacientes. E aí vem o pedido assim, resto de pelve. E aí o paciente, eu tenho um tumor, não sabe se já ressecou, não sabe o que é. Então, às vezes chega e que tinha então, assim, quanto mais vocês colocarem detalhes, principalmente na pelve, é muito melhor, porque aí o exame consegue ficar mais dedicado, né? E aí, às vezes, a gente acaba a gente, volta e meia consegue contornar, mas às vezes tem que reconvocar o paciente porque não dá para ficar prejudicado mesmo, né? Então, mais é esse cuidado, assim, né? Que tem que ter. E o Primovist, né? A gente tem, por exemplo, no SUS tem uma limitação, mas a gente conseguiu 5 exames por mês, então que a gente acaba geralmente discutindo na reunião, né? No round de quarta-feira. Então também, se precisarem em algum caso, entrem em contato, que a gente às vezes consegue, né? Tem que ser só autorizado, mas se tem indicação, não tem por que não fazer, né? Mas Perfeito. também essa peculiaridade. Então tá, gente, vou encerrar Então tá, aqui. Vou parar a feito. gravação.